Bom pessoal, estou aqui no T-Cross 200 TSI. O start-stop tá ligado, tá acionado, tá? Eu saí com o carro agora há pouco. A temperatura do óleo está em 77 graus, quer dizer, ainda está aquecendo, né? E o que eu tive percebendo é que o start-stop não entrou em ação ainda, tá? Tô aqui, tô no trânsito, mesmo tendo que parar, vou fazer o seguinte, vou continuar aqui mais um pouquinho. Tô vendo que a temperatura ali já está em 78, está subindo naturalmente, né? Até a temperatura ideal de trabalho. Vou descobrir hoje qual é a temperatura ideal de trabalho e se o start-stop... aí ó, o start-stop entrou em ação. O carro da frente parou. Vou até botar nessa filmagem assim mais aberta. Quer dizer, então não necessariamente ele espera entrar na temperatura ideal de trabalho para desligar o carro. Ele prioriza realmente o consumo. Ó, vou parar novamente, ó, vamos ver. Desligou novamente, tá lá, rotação zero, tá? Agora esse carro da frente vai se movimentar, ele liga sozinho. Não fiz nada, não tirei o pé do freio, não fiz nada. Ele ligou sozinho, né? Então, essa era uma dúvida que eu tinha. Eu acho que muitos têm essa dúvida também, né? Será se o start-stop desliga o carro antes dele entrar na temperatura ideal de trabalho, né? Então, a resposta é sim. Ele desliga o carro, ele prioriza a economia de combustível, mesmo que o carro não esteja 100% aquecido. A gente vai descobrir já já qual é a temperatura ideal. Ó. Já está em 80, continua subindo, né? Eu estou aqui, a velocidade tranquila, 40 por hora, né? Numa estrada que a velocidade máxima é 60, então a temperatura vai subindo devagar, tá? Vou até dirigir um pouco mais, vamos ver qual é a temperatura ideal. Olha lá, 82, né? Talvez se eu acelerar um pouco mais, vamos supor que eu imprima uma velocidade um pouco maior. Vou botar aqui, vou tentar botar 60 ou um pouco mais, o que der, dentro do limite da via, né? Para ver até onde essa temperatura vai. Não sei se esses motores 3 cilindros, se eles trabalham com uma temperatura maior ou menor, enfim, não sei se isso aí interfere. Bom, outro sinal fechado, vou parar, ó, parei aqui pertinho do quid, não desligou, tá? Tô com o pé no freio, ele não desligou. Ele só tá me alertando aqui que eu parei muito perto do quid, ó, tá vendo? É só um aviso, não teve sinal sonoro, nada, porque eu tô na barra amarela ainda. Se eu tivesse na vermelha, aí teria um aviso sonoro. O sinal abriu lá, né? Ele não desligou dessa vez. O ar-condicionado tá gelando firme. Ó, o carro da frente andou, tirei o pé do freio, andei. Normal, tudo normal, né? Dessa vez o start-stop não entrou em ação. Agora, temperatura do motor, 85 graus. Vamos ver até onde ela vai, aqui no trânsito urbano, né? Vamos ver até onde ela vai. 49 km por hora. Vamos acelerar um pouquinho. Aí 60. 60 é a velocidade tranquila. Estou a distância tranquila do carro da frente. Ali embaixo, ó, onde você vê aquele carrinho ali, ele está detectando o quid ali na minha frente, tá? Veja, eu não estou com o ACC ligado. Aliás, eu não estou com o ACC ligado. Exatamente isso. Eu estou só com monitoramento do carro à minha frente ligado. Quer dizer, o radar está ligado, tá? Mas quem está controlando velocidade, distância do carro da frente sou eu, tá? Sou eu. Eu não liguei o ACC. Hoje eu estou querendo ver o funcionamento do start-stop versus o aquecimento do motor, né? A gente já sabe que o start-stop entra em ação de forma automática. Obviamente que você pode desligar, né? Manualmente desligar, mas você pode deixar ele no automático. Ele vai desligar o carro quando achar que deve. Agora, eu estou tentando decifrar quais são as situações em que ele desliga o carro, efetivamente, né? Eu achei que de repente com o carro não completamente aquecido, ele pudesse priorizar o aquecimento do motor, mas isso não acontece. Olha só, sinal fechado lá. Já estou reduzindo aqui, vou parar. Tem um Toyota Yaris aqui na minha frente, ó, parei. Vamos ver se ele vai desligar. Não desligou.
Carro tá ligado, ar-condicionado sobrando forte, tá? Carro ligado, a temperatura continua subindo, quer dizer que não chegou ainda. Deixa eu diminuir o vento aqui para não atrapalhar a nossa conversa. Ó, a temperatura do motor subindo, o motor não desligou dessa vez. Qual foi o critério que o carro usou? Eu não consegui entender dessa vez qual o critério que ele usou para não desligar o carro. Mas, enfim, teremos mais algumas paradas antes do meu destino final aqui. Tem aqui um Raval agora na minha frente, ele tá vendo, ó, ele tá vendo que o Raval tá ali, inclusive tá perto. Esse carrinho ele se movimenta, esse carrinho aqui embaixo do marcador de rotação, né, do RPM, esse carrinho ali embaixo, de acordo com a distância do carro da frente, ele vai mais para frente, fica mais para trás, mais próximo, mais distante. Vocês entenderam, né? Ó, o Raval parou, desligou. Olha lá, desligou. Tirei o pé do freio, já ligou rapidamente. Não tem tranco não, tá? Não tem tranco, não tem... não é, ó, desligou novamente. Ó, desligou. Raval tá parado, trânsito parado, eu tô com o pé no freio. Vamos ver o seguinte, a hora que o Raval andar, eu vou continuar com o pé no freio. Vamos ver se ele vai ligar só com o movimento do Raval. Aí, Raval andou e ele ligou só com o movimento do Raval. Quer dizer, o Raval saiu da frente, ele pressupõe que eu vou andar também. Então ele já ligou o carro. Ele se adianta e liga o carro. Vou fazer uma volta aqui, fazer um retorno. Sinalizando, né, pessoal, importante demais aí sinalizar, né? Aí, ó, agora você vê que o start-stop tá bem mais bem mais ativo aí, entrou em funcionamento novamente. O carro tá desligado. Temperatura do motor 87, né? Isso aí, ó, 87. Vamos ver, esse Prisma, Chevrolet Prisma vai andar. Ah lá, ele ligou o carro sozinho, só com o movimento do Prisma. Muito bom. Então, antes que eu tirasse o pé do freio, ele já ligou o carro, né? Para evitar qualquer delay, qualquer atraso de aceleração, que mesmo assim não existe, tá? Não existe. Ele liga e desliga o carro, mas não é como a gente virar a chave, bater a chave, não é, né? É como se ele pausasse os pistões, né? E continuasse da onde parou. Não é um acionamento do carro, como a gente está acostumado, né? Quando chega de manhã, pega o carro, liga e tudo. Não é aquele tipo de acionamento, não. É um acionamento bem suave esse start-stop, tá? Então, vamos nessa. Estou seguindo aqui, meu destino está próximo. Vou dar mais uma aceleradinha até 60 para ver se a gente consegue identificar qual é a temperatura de trabalho desse motor aqui, até onde ele vai permitir, né, que a temperatura suba. Se não couber nesse vídeo, obviamente eu tiver que parar antes, estacionar antes, eu já faço outro logo em seguida para a gente continuar a nossa análise. A temperatura está lá 89, continua subindo, quer dizer, ele está permitindo que o motor esquente ainda mais, né? Aí eu estou a 60 por hora com 1.400 rotações, né? Bastante folga aqui, né? Na estrada, melhor dizendo, tá? Tentando manter uma velocidade aqui compatível com os outros carros, né? Não tem ninguém atrás, por isso que eu estou na faixa da esquerda, estou de boa, tá? Vamos lá. Rotação baixa, né? Característica desse carro, né? Trabalha com uma rotação baixa. Temos mais um sinal pela frente aí, temperatura em 89. Vamos ver se nesse sinal ele vai desligar o motor. Vamos ver. Já comecei aqui a desaceleração. Ó, aquele trajeto que eu faço praticamente todos os vídeos aí pra vocês, né? Ó, desaceleração, bem suave, tô parando, parei. Desligou o carro. Ó, o ar-condicionado continua, ó, funcionando, tá? O carro até esfriou um grauzinho, 88, né? Porque ele desligou. Vamos ver, esse Pajero aí vai se mexer, ó. Ele ligou o carro pra mim, viu? O Pajero se mexeu, ele ligou o carro. Não precisei tirar o pé do freio, acelerar, não precisei fazer nada, né? Quando eu tiro o pé do freio para acelerar, o carro já tá ligado. Então você não perde tempo na retomada,
na reignição do motor. Você não perde tempo. Agora, como o meu destino está próximo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar mais uma volta nesse trajeto aqui. Eu vou dar mais uma volta porque eu quero ver a temperatura de trabalho ideal desse motor. Eu quero ver quando é que ela para de subir. E para que eu consiga saber isso, esse trajeto que eu fiz aqui não vai ser suficiente, não. Vou tentar entrar aqui, sempre sinalizando, né, pessoal? Respeitando aí os veículos à frente, atrás, respeitando um afastamento legal, segurança em primeiro lugar. Estamos aí estabilizados em 89 graus, né? Tô fazendo algumas conversões mais apertadas aqui, justamente que eu tô fazendo um retorno dentro do bairro e vou voltar para a estrada lá. Quero ver se esse 89 vai ficar nisso ou se ele vai além desses 89 graus aí, né? Vou exigir um pouquinho mais do carro ali na estrada. Vou fazer mais uma perna dessa. Bom, ó, mais um sinal fechado. A hora da gente ver se o carro vai desligar. Freiei completamente e desligou. Olha lá, desliguei aqui, ó. Rotação foi a 0, né? Ele está identificando que tem uma Toro aqui na minha frente. É esse carrinho aqui, ó. E ele diz que o carrinho está bem perto. Tá vendo como é que o carro se aproximou aqui? Então, o que vai acontecer em seguida é que esse carro vai se movimentar, abriu o sinal. Olha lá, o carro se movimentou, ele liga sozinho. Então, quando eu chego a colocar o pé no acelerador, o carro já está ligado de novo, entendeu? Não é perda de tempo, né? Não tem, o carro não vibra, né? Vibração insignificante, tá? Insignificante, né? Hoje não está muito quente, 26 graus ali, ó, 26,5, ó, desligou novamente, ó. Já ligou porque a Toro já andou novamente. Então, é um sistema ativo, funciona mesmo, ele está o tempo todo operando aí, né, fazendo essa razão aí entre economia e eficiência, né, né, ele deve estar fazendo os cálculos, se vale a pena desligar, não vale a pena desligar, né. O motor estabilizou em 89,90. Eu tenho a impressão que vai ficar por aí, pessoal. Ó, eu estou desenvolvendo agora 60 por hora, 63, né? Não vou forçar demais o motor, mas estou aqui dentro da velocidade regulamentar, né? Eu estou aqui na mesma balada dos outros carros. Vamos fazer aquela volta lá no mesmo lugar que a gente já está acostumado. É bom até que não tenha sinal vermelho. Quanto mais sinal verde, melhor agora, para eu poder desenvolver um pouco mais e ver se o motor vai ficar nessa temperatura aí, ou se ele vai além disso, tá? Pelo menos aqui nesse teste de hoje aqui, né? Que tá um teste urbano. Opa, maravilha, mais um sinal verde para nós aqui. Vamos ganhar velocidade, vamos manter os 60. Se bem que tem uma história aqui que é o seguinte, né? 60, eu tô recebendo bastante vento frontal, né? Então o radiador também fica mais eficiente, né? Pode ser que o trânsito engarrafado, parado, ele aqueça mais. Aí não deu outra, pessoal. De 90 caiu para 89, porque eu ganhei velocidade. E o vento bateu no radiador lá e o carro abaixou um grauzinho de temperatura e desligou, né? Sinal fechado, Toro na minha frente, tá? Desligou. Aí, tá aí, desligado, ar-condicionado tá soprando. Não gela com a mesma eficiência, mas hoje, um dia não tão quente, dá de boa. Conforto térmico aqui dentro tá ótimo. Mais uma vez a Toro andou, o carro ligou, vamos embora, né? Nós vamos fazer aquele retorno lá pela segunda vez. Eu acabei esticando um pouquinho o vídeo. Por quê? Porque eu quero saber aonde que essa temperatura aqui vai chegar, né? Pelo menos aqui, 7 metros, né? Ao nível do mar, né? Digamos assim, estou ao nível do mar praticamente. A 89 graus, né? Não sei se num engarrafamento mais pesado o motor aqueça um pouco mais, né? Mas aí ele vai desligar o carro. Tem tudo isso, tem são diversas variáveis nessa equação aí, né? Então, vamos dizer assim, um trânsito pesado, bastante engarrafamento, toda hora anda e para. Ele não aquece tanto. Por quê? Porque ele desliga o motor. Consequentemente,
ele esquenta menos, ou esfria mais, ou para de esquentar, enfim, vocês entenderam, né? Ó, parei, dessa vez ele não desligou, tá vendo? Ó, o trânsito parado, ele priorizou deixar o carro ligado. Tô tentando identificar aqui o porquê, né? O porquê dele ter deixado o carro ligado. Vamos em frente. Trânsito andando. Essa velocidade é boa, gente. 30 por hora é bom, porque aí não, o vento frontal não interfere tanto assim na refrigeração do motor, né? Ó, tô recebendo o ar quente do carro da frente, dos outros carros. Velocidade 17, 11. E é isso aí, ó. A temperatura do motor ficou em 90. Não parou, não passou disso. Agora parei. Não desligou o carro mais uma vez. Você sabe que eu tô pensando o seguinte: nesse anda e para, ele não tá desligando o carro, não. Olha só, eu tô nesse meio que anda e para, e ele não tá desligando o carro. Talvez tenha alguma tecnologia aí, né, que ele não desliga o carro nesse anda e para toda hora, né? Ó, tô aqui bem devagar, 20 por hora, fazendo um retorno, né? Reduz um pouco, acelera. Vamos lá, mais uma vez o nosso retorno aqui conhecido. Estamos a 29 por hora. Sinal verde lá na frente, né? Sinal verde, vamos ganhar a faixa do meio aqui pra gente fazer o teste sem atrapalhar ninguém. Estamos aí com 90 graus de temperatura de motor, tá? Vamos em frente aí. A gente quer o quê? Eu quero o sinal vermelho, que agora eu vou ganhar velocidade. Eu vou até mais ou menos a 60, assim. Vamos ver um sinal vermelho. Por quê? Porque aí eu vou frear, eu vou reduzir a velocidade com mais... vou reduzir a velocidade, né? Em uma amplitude maior, né? Vamos dizer, de 60 até 0. E aí vamos ver se ele desliga o carro. Eu tô achando que é isso, né? Aí vocês puderem me ajudar aí, me orientar, ou deixar um comentário, se alguém souber como é que funciona esse sistema, né? Qual é a inteligência por trás desse sistema, né? Eu tô achando que é o seguinte: quanto mais rápido eu tiver, se eu vier a 0, né, ele identifica que eu parei no sinal, e aí ele desliga o motor. Vamos ver, o sinal ali tá verde, mas não tem problema não, tem vários sinais aqui, um deles vai fechar. Tô mantendo aí 50 por hora, tô na balada dos demais, meus amigos aí, todo mundo na mesma velocidade. Isso é importante, né? Você tá numa rodovia, você tem que estar mais ou menos equacionado com a velocidade dos demais carros, né? Um pouco, ó, vamos lá, 54, vou frear, sinal vermelho, freiei, fui a 0. Desligou o carro. Então, pessoal, acho que é isso aí, tá? Quando eu tenho uma freada mais intensa, de uma velocidade maior para 0, ele quase que sempre ou sempre vai acionar o start-stop, tá? Ele entendeu que eu parei num sinal e que eu vou ficar 1 minuto, 1 minuto e meio parado. Então ele aciona o start-stop. Agora, abriu, vamos embora. Como não tem carro na frente, olha que interessante. Como não tem carro na frente dessa vez, olha lá, você não vê carro nenhum lá no desenho. Então eu tirei o pé do freio, no que eu tirei o pé do freio ele já ligou. E vamos embora. E a temperatura ficou em 90. Então já descobrimos duas coisas aí. Uma, que a temperatura ideal de trabalho é 90 graus, né, essa é a temperatura do óleo do motor. E a outra, que ele prioriza o start-stop quando você faz reduções maiores, né? Como eu fiz agora. Parar no sinal, eu vinha embalado, parei no sinal, ele desliga o carro. Em situações de anda e para, trânsito bem lento, ele pode eventualmente desligar o carro, mas não é sempre que ele o faz, tá? Eu tentei explicar, eu não sei se eu compliquei mais do que eu expliquei, mas eu entendi a lógica do sistema. Eu entendi, tá? Eu entendi. Vamos ver se a gente vai ter mais um sinal vermelho aqui, é o último. Se não tiver, a gente encerra o vídeo. Não vamos, pegamos o sinal verde, não vai ter jeito, né? Não vou conseguir fazer esse teste, mas para mim já está conclusivo, tá? O que significa? Se eu tiver com uma velocidade maior e vier a 0, ele desliga o carro, porque ele entende o quê? Houve uma parada repentina, né? Uma parada mais intensa, essa é a palavra, intensa. E aí o que ele faz? Ele desliga o carro. Estacionei o carro aqui, ó. Estou no estacionamento, na vaga. Ele desligou o carro sozinho. Vou fazer o seguinte, vou botar no P.
tá? O carro tá desligado, eu tô estacionado, vou direto pro P. Ó, fico olhando aqui. Vou direto pro P, ó. Ele nem liga o carro de novo. O carro já ficou desligado do jeito que tava. Já ficou. Tirei o cinto. Vou rodar meia chave. Viu? É isso aí. Tá bom, gente? O carro já ficou desligado, ó. Já puxei o freio de mão e eu não precisei ligar o carro de novo. Abraço em todos. Hoje o vídeo ficou longo. Abraço em todos. Obrigado aí. Curtam, por favor.